nas potências do homem, na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nas mãos. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo. Livro dos Espíritos, segunda parte, no seu capítulo 7, questões 361 e a questão complementar que Allan Kardec fez. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. E Allan Kardec conclui com uma outra pergunta: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso a de um espírito mau? Resposta: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. É uma situação que nós podemos até começar por alongá-la. Allan Kardec levou a análise para um ponto muito peculiar. Se o espírito é bom, então o homem que está encarnado, ou seja, o espírito que está encarnado, sendo bom, ele obrigatoriamente ele será um homem de bem, será um bom homem. E Allan Kardec pergunta como era para as qualidades boas ou más, se a pessoa má, se o espírito mau também seria a encarnação, resultado da encarnação desse espírito mau. A primeira abertura que a gente pode fazer a partir daí é que se Allan Kardec queria identificar um espírito bom e um espírito mau, isso nos permite pensar na ideia de também entendermos as várias personalidades encarnadas. Porque se nós temos como identificar os extremos, com muito mais tranquilidade teríamos como verificar a diluição dos seres no permeio desses dois extremos. Isso já nos abre um novo horizonte, porque anteriormente parecia ser vedado que a gente tivesse qualquer pesquisa ou introspecção sobre a qualidade do ser humano. Se ele pode perguntar sobre o mais e sobre o menos, então o mais ou menos também nos é permitido. A questão é, qual é a vantagem disso? Tem muitas pessoas que passam a vida inteira se baseando apenas na análise, no julgamento e pior, na condenação do outro. Fulano tem isso, portanto aquilo. Fulano fez isso, logo aconteceu aquilo outro. Fulano está com tal comportamento, consequentemente terá uma condenação lá na frente. Muitas vezes nós até imaginamos que isso seja uma peculiaridade apenas para os outros, que nós espíritas talvez não devêssemos ter essa preocupação. Na realidade, tiraríamos a expressão preocupação e colocaríamos a ocupação, porque a ocupação nos leva inevitavelmente à reflexão do fenômeno. No meio espírita tem sido muito vigorosa uma questão que talvez não fosse de tão importância quanto a que está sendo lidada, a de querer tratar a Terra como atravessando um período de transição. Um período de transição a Terra está e sempre esteve e sempre estará, porque a cada dia há uma nova transição, cada pessoa todo dia passa por uma transição. O dormir e o acordar por si sós já são transições. Tanto que muitas vezes vamos dormir bem e acordamos um pouco descompensados, outras vezes vamos dormir bem perturbados e acordamos ou mais ainda, ou menos. Muitas vezes vamos dormir com um problema, acordamos com vários, outras vezes deixamos os problemas lá fora e acordamos sem nenhum deles. Tudo isso significando que a noite também é
um bom momento de nós vivermos a nossa própria relação com o nosso próprio mundo íntimo. Logo, transição existe sempre. O que nós temos nos preocupado e que nós deveríamos fazer disso não uma preocupação e sim uma ocupação, é como e de que maneira essa transição me afeta. O nosso hábito de ficar procurando, ao contrário do que Allan Kardec fez, os dois extremos, nós temos nos enfronhado muito no extremo negativo, e isto não tem sido muito bom. Quando nós falamos sobre transição planetária, ou quando se tem falado muito, é quase que invariável que a gente só vai falar de desgraça. É algo que está ficando um tanto quanto pesado demais para a nossa existência. Porque imaginemos, se nós vamos ter uma transição e alguém sofrerá com isso, alguém obrigatoriamente terá que auferir grandes vantagens com essa mudança. E não estou falando aqui de vantagens peculiares ou de ganhos em termos de posses, mas ganhos em termos existenciais. Então é comum nós ouvirmos dizer, por exemplo, se você não vence esta vida, você obrigatoriamente já irá com uma vida pior. Isto não condiz com a lógica nem de Deus, nem de Jesus, muito menos com a lógica espírita. Todavia, isto tem sido imposto para a reflexão de muita gente e que se torna numa preocupação. Tem muita gente acreditando que porque não conseguiu crescer moralmente nesta vida, invariavelmente vai ser remetido para uma vida muito pior na próxima. Se a lei fosse só de punição, a lei divina, talvez isso fizesse sentido. A lei divina é uma lei de dar oportunidades e não de condenações. Nós é que temos o péssimo hábito de querer condenar a tudo e a todos. A transição vem. Vamos imaginar que ela já esteja acontecendo e seja negócio para 30 anos. Seria um desastre, creio eu. Se em 30 anos eu não me melhorar, quando eu morrer eu vou para uma outra vida pior. Então qual é a vantagem? Você vai crescer agora sob pressão? Será que é isso que Deus quer, que a gente fique num sistema em que a gente não tem mais escapatória? Ou será que esses avisos que têm sido dados têm sido apenas para que a gente aproveite as encarnações, as vidas que nós temos? Que cada vida que a gente desgasta de forma infeliz ou pouco prática, isto em si mesmo já é algo muito ruim. Um dia uma pessoa vinha dirigindo um carro e inadvertidamente se distraiu, e nessa época nem havia esses aparelhos que hoje se sai teclando aí feito louco. Eu não sei como é que uma pessoa dirige teclando aquilo, mas naquela época não havia, e a pessoa se distraiu por um minuto. No minuto que houve, aconteceu um acidente e a pessoa morreu. Na época, se hoje a lei ainda é confusa, naquela época, então, há 30, 40 anos, isso era muito mais solto. Então a pessoa matou sem querer, não viu, a pessoa morreu e ela não foi condenada. Certamente alguém disse: onde é que está a justiça divina? Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós encontramos uma resposta curiosa. A doutrina e a lei está na nossa própria consciência. Eu estou falando desse caso porque eu conheci a pessoa que foi envolvida. Muitos anos depois eu me encontro com essa pessoa. E conversamos vários assuntos. Mas e aí, como é que você está? Ele disse: olha, eu acho que eu perdi metade da minha vida naquele acidente. Eu já nem me lembrava. Que acidente? Naquele em que a pessoa morreu. Eu disse: mas olha, você não foi condenado, não teve nada, você não foi culpado, porque realmente não aconteceu isso. A pessoa bateu por trás e a pessoa morreu. Ele não viu, e mesmo que ele estivesse muito atento, ele tentasse desviar, quase que fatalmente iria acontecer do mesmo jeito. Ele disse: mas desde aquele tempo nunca mais eu tive sossego. Eu ainda penso, e se eu tivesse demorado um pouco para sair? E se eu tivesse saído mais cedo? E se eu não tivesse ido por aquela rua? E se por acaso eu tivesse podido frear? Mas nada disso me aconteceu. Eu digo: pois é, você não teve culpa. Ele disse: eu não sei, ninguém me condenou, mas eu até hoje não me perdoei. Quando a gente analisa dessa forma, a gente vê que o sofrimento ali estava estabelecido. Porque Deus quis? Não. Porque a lei mandou? Não.
porque alguém vivia apontando? Não, porque a sua consciência determinava que talvez ele pudesse ter feito diferente. Ainda que isso não fosse viável pelo fenômeno como aconteceu, ele estava se autopunindo. E quiçá, espero, tenha ficado em paz com sua própria consciência. Naquele dia nós conversamos bastante e ele disse: eu não tinha pensado nisso. Mas nós temos esse hábito de querer simplesmente que, se você não vencer agora, você está condenado a ir para um lugar pior. Se alguém me disser isso, eu pergunto: você tem um documento, uma autorização do senhor para me dizer isso? Ele mandou dizer a você? Como é que você me prova que é desse jeito? Porque desde que eu sou pequeno, eu sabia que a gente também iria para uma outra vida de uma forma muito ruim. Quando eu era menor ainda, eu sabia que se eu não tomasse banho, na próxima encarnação eu nasceria porco. Eu sabia que se eu continuasse falando muito alto, na próxima vida eu seria um cachorro. E naquela época eu acreditava nisso. E era apenas uma forma de dizer: vá tomar banho, escove os dentes, fale mais baixo. As pessoas usavam esse tipo de educação para ver se a gente se moderava. Mas a gente começa a fazer disso uma verdade maior do que a própria verdade, que a maior verdade chama-se Deus. E Deus aqui no sentido bem amplo da expressão. Deus, a oportunidade que me fez surgir. Deus, a oportunidade que me mantém vivo. Deus, a oportunidade que me deu e me dará todas as novas oportunidades que eu precisar. E não necessariamente me mandando para uma transição famigerada que será pior do que o umbral e do que o inferno. Por que nós, quando fazemos, não fazemos como Allan Kardec? Perguntamos: então existe um espírito já bom e um espírito mau? E os espíritos lhe dão a resposta ainda como quem diz: apesar de você ser inteligente e apesar de você saber onde você está querendo ir com a sua cabeça, preste atenção até na forma de perguntar. Não diga um espírito mau investe um corpo mau. Diga um espírito imperfeito, para que ninguém pense que Deus criou espíritos destinados para o mal. É notável a gente poder pensar desse jeito. Por quê? Porque a gente começa a portar a nossa vida, comportar de uma maneira comportada, de uma maneira digna, não para com os outros, mas para com nós mesmos. Porque é que eu tenho que saber a coisa ruim dos outros e mais ainda de todo mundo? Por que é que nós não já começamos a aprender não a ser cegos para defeitos? Mas por que nós não passamos a ser clarividentes para as virtudes? Por que demoramos tanto para ver qualquer virtude? Quando nós tomamos qualquer garimpeiro, ele vai buscar o ouro, não porque ele está procurando lama, mas porque ele está procurando tirar ouro, diamante, joias, pedras preciosas da lama, da pedra. Um minerador, de uma certa forma, nos ensina o tempo todo que tipos de valores nós devemos buscar. Ele não vai ficar amaldiçoando a pedra ou amaldiçoando a lama. Ele vai ficar querendo algo que brilha, porque aquilo será o seu sustento. E para isso, muitas vezes, ele se muda, abandona a família, luta feito maluco para encontrar algo valioso. E nós temos algo muito mais valioso dentro de nós, que é a própria vida. E a gente fica desgastando a vida, jogando nela lama, pedregulhos, jogando dinamites para não tirar valor nenhum de lá de dentro. É óbvio que os espíritos, quando ensejam Allan Kardec dizer que os espíritos bons estão sempre vestindo corpos que transmitem à personalidade humana uma bondade, ele também dizia o outro lado, mas que notável que os espíritos, até mesmo a ele, chamaram a atenção. Não diga que são espíritos maus, diga que são espíritos imperfeitos. Imperfeitos, porque tudo que é imperfeito pode chegar à perfeição. Essa é uma grande visão que nós devemos, não ao mundo, senão a nós mesmos. Porque da maneira como nós vemos o mundo, é a mesma maneira que o mundo nos vê. Quantas e quantas vezes nós aprendemos que alguém é mau, que alguém é ruim, que alguém é isso, que alguém é aquilo, até que um dia a gente chega perto dessa coisa tão nefasta, e quando a gente se aproxima percebe que nem era tão mal desse jeito. E aí fica fácil deduzir: mal era o olho, mal era o julgamento de quem me falava mal daquele ou daquilo que nem é tão ruim dessa maneira. E quanto interessante não é quando a gente se aproxima de uma pessoa já com um sorriso,
E podemos dizer, fulano, você então que é fulano, por que esse entusiasmo todo? Ah, porque me falaram muito bem. Você fica feliz por duas vezes. Primeiro, porque sabe que tem alguém que já reconheceu suas qualidades. E segundo, porque tem a oportunidade de outra pessoa conhecer as mesmas ou outras qualidades que você tem. E a terceira grande virtude, lhe ensina de que você também deve ter bons olhos. Por isso que Jesus já tinha advertido, se bom é o teu olho, quantas maravilhas descobrirás. Mas se mau é o teu olho, quantas trevas. Portanto, o mundo ele é feito de trevas e de brilho, a depender do olho de quem vê. E não necessariamente porque o mundo seja trevoso ou iluminado por si só. No final, o que é a luz e o que é a escuridão? O que é o bom e o que é o ruim? O que é o certo e o que é o errado? Será que realmente estamos entrando numa transição para a frieza? Onde aqueles que são bonzinhos vão subir e vão se apartar definitivamente dos que não souberam acompanhar? E onde é que a gente joga a proposta de Jesus? Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Então os enfermos da alma de agora vão ser jogados em qualquer lugar e os bons e os sãos vão para o lado do Senhor? Será que essa realmente é a análise da questão da transição planetária? Não será a transição planetária um momento de reflexão mais profunda para a nossa própria existência conosco mesmos, para sabermos de onde vamos tirar a melhor pureza para as nossas almas, para as nossas vidas? Creio que já estamos na hora não só de ouvir o que nos dizem, mas sobretudo o que nós aprendemos e podemos exercitar com o que nós já fomos convidados há muito tempo para refletir acerca. Domingo passado, Dona Dagmar completou um ano que retornou para o mundo espiritual. Eu queria muito ter estado aqui no Leão, mas eu estava em trabalho no Sul, lá em São Paulo, mas eu queria de forma pública dizer que também estava extremamente ligado, não ao momento, não ao dia, mas sobretudo a ela. Uma mulher que me favoreceu com o corpo, mas que esse foi o menor favor que ela me prestou. Ela me favoreceu com a vida e com todos os exemplos de dignidade que ela me deu. E domingo que vem, dia 24 de agosto, é mais um ano em que é comemorado, pelo menos por nós da família, o dia do nascimento dela nesta encarnação. Então, coincidentemente, nós tivemos um domingo e teremos um domingo seguinte em homenagem à Dona Dagmar. E eu gostaria de pedir publicamente que vocês, os que conheceram Dona Dagmar, em algum momento de suas vidas, de suas orações, dirigissem para ela todo o carinho que vocês têm, assim como eu tenho. Porque a melhor forma que a gente tem de dizer para alguém que ama é envolvendo essa pessoa e dizendo eu te amo. Procuremos envolvê-la para que ela sinta que ela não passou como um cometa, mas ela está estacionada nas nossas vidas como uma estrela. Vamos à nossa meditação e ao nosso magnetismo coletivo. Procuremos exercitar o relaxamento do corpo de uma maneira tranquila e harmoniosa. Se possível, nos livremos de sobrepesos sobre as pernas, evitemos músculos contraídos, estejamos relaxados. Permitamos que a nossa existência no corpo seja benéfica a partir do próprio funcionamento do corpo. Usemos o mais natural de todos os mecanismos de harmonização, que é a respiração. Inspiremos com tranquilidade e harmonia.
e expiremos com total gratidão à vida por este simples ato, respirar e expirar, representar toda a manutenção que o nosso corpo pede e todo o sentido que a vida nos convida a refletir, dizendo-nos que há um fluir e um refluir, que há um adentrar e um sair, que existe um receber e um dar. Todas as vezes que entramos na vida, meditando profundamente no ato de respiração, e que percebemos que por trás disso tudo, um campo de energias novas se impõe, renovando todo o nosso cosmo orgânico. E pensando que na continuação do processo, todas as vezes que expelimos o ar, também produzimos um outro padrão de renovação, de uma maneira complementar, tudo isso sinalizando que a vida não nos abandona nunca. Inspiremos, pedindo a Deus vida, e expiremos, dizendo a Ele: obrigado, Senhor. Inspiremos energias de refazimento e devolvamos à natureza o nosso carinho por todas as bênçãos que recebemos. Inspiremos na certeza de que a saúde adentra o nosso corpo e expiremos, dizendo a Deus que buscamos a nossa harmonia e agradecemos pela vida. Inspiremos com tranquilidade e expiremos com gratidão. Recebamos que cada partícula de ar que nos entra pelas narinas se distribui de uma maneira espetacular dentro do nosso organismo, como um rio pequeno que sai se desviando de todos os obstáculos em direção ao grande lago, ao grande oceano. A nossa respiração também desvia todos os obstáculos do próprio organismo, fazendo com que, através dos muitos dispositivos da natureza interna, sejamos alcançados em todos os pontos do nosso corpo, abençoando-nos com as águas profundas dos lagos, dos oceanos de bênçãos que a divindade dispõe a favor de todos nós. Inspiremos, percebendo que no ato de respirar, Deus se faz presente dentro de nós. E expiremos sob forma de gratidão. Enquanto fazemos os nossos exercícios de agradecimento e de recebimento, de respiração e inspiração e expiração, os amigos espirituais já desde muito cedo vêm preparando o nosso ambiente. Aqui estão cuidando de muitas energias que estarão agora, a partir desse instante, sendo complementadas pelas energias dos nossos magnetizadores, formando um verdadeiro conjunto, um mix de energias felizes, que estão e estarão ao dispor de todos aqueles que queiram se completar nessas bênçãos. E para que recebamos de uma forma bem calorosa e bem efetiva e eficiente esses fluidos, quando inspirarmos, inspiremos pensando no Pai, pensando no bem, pensando na vida com V maiúsculo. E inspiremos dizendo: ó Senhor,
Muito obrigado por todas essas bênçãos. Dá-me, Senhor, o poder de alcançar esta fonte bendita e absorver tudo isto que aqui está ao meu dispor. Aproveitemos estas energias, pedindo ao Pai que elas se completem em nossas vidas, dando-nos a saúde que buscamos, mas sobretudo o equilíbrio que nos mantém saudáveis. Porque não valerá muito ter o corpo são e a mente sem pureza. Por isto, nestes momentos, peçamos a Deus que estes fluidos fortaleçam nossos corpos, mas clareiem também a nossa inteligência. Que tenhamos a inteligência de saber receber, de saber agradecer e de saber estabilizar em nós mesmos tudo isto em nosso favor. Espíritos amigos, irmãos que com tanto carinho vêm ter conosco, envolva-nos em suas bênçãos. Que estes fluidos, que estes momentos sejam de refazimento, que encontremos as bênçãos que buscamos. Que o amor nos toque mais profundamente, de uma maneira mais gloriosa e vital. Inspiremos mais um pouco dessas energias e expiremos com a nossa gratidão. Recebamos estes fluidos e deixemos que eles penetrem em nosso corpo e nossa alma, tonificando-nos para o melhor. Recebamos as energias com alegria, agasalhemo-las com satisfação e em gratidão à vida mantenhamos-nos equilibrados em nome de Deus. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas alas e cada um de nós colaboraremos também com esta tarefa, porque enquanto estivermos bem sintonizados, essas vibrações e estes fluidos também serão carreados para as nossas águas. Por isto é que é fundamental que permaneçamos em oração, que permaneçamos vibrando no bem, que confiemos nas bênçãos que todos nós continuamos a receber e que se farão mais ainda fortalecidas nas águas e nos passes que receberemos depois. Mantenhamos-nos em oração em nome de Deus, e assim seja.